Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta, sou Rilgley Fagundes. Hoje é 6 de setembro de 2019, canal Delícias da Angélica, link na descrição do vídeo. Eu fiz um vídeo esses dias, falando sobre o Gilmar Mendes, o título era Gilmar Mendes entre a cruz da Câmara e entre a cruz do regimento da Câmara e a espada do impeachment no Senado, relacionado a um mandado de segurança, que pediram para que a lei, a medida provisória da liberdade econômica fosse votada, novamente na Câmara por causa da alteração do Senado. E aí ele estava ali, na divisão. Bom, vamos ver o que foi que resultou. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, sininho das notificações, vamos à matéria, escuta essa. Gilmar nega nova votação da MP da liberdade econômica pedida pelo Centrão, Quer dizer, o medo do impeachment falou mais alto. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta sexta-feira, 6, o pedido de deputados do Centrão para que a medida provisória da liberdade econômica fosse votada novamente na Câmara, antes de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em 28 de agosto, o líder do DEM, o Elmar Nascimento... tá aqui. 28 de agosto, o líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento, entrou com um mandado de segurança no STF para que fosse determinada a nova análise pelos deputados. Com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros líderes do Centrão, Nascimento se reuniu com Gilmar na terça-feira, 3, no STF, fora da agenda, para defender sua tese. Maia e seus aliados questionaram o fato da MP ter sido mudada no Senado e mesmo assim enviada para a sanção em seguida. Para os deputados, a alteração exigiria que a medida provisória retornasse à Câmara para uma nova votação. Os senadores retiraram o trecho que permitia o trabalho aos domingos. Sorteado o relator do mandado de segurança, Gilmar estava em uma encruzilhada. Embora tenha relação próxima com o presidente da Câmara, o ministro do Supremo sabia que não pode desagradar o Senado, que pode aceitar pedidos de impeachment contra ele. Veja só, gente, eu expliquei para vocês no outro vídeo sobre esse assunto, que ele teria que escolher entre um lado e outro. Um lado é o regimento. O regimento diz que esse tipo de alteração, a medida deveria voltar para a Câmara votar a alteração, analisar a alteração, fazer a votação e depois votar e aí para a sanção. Esse é o procedimento correto em relação à votação e o processo entre votações das duas casas, mudanças no texto entre uma votação e outra e depois o sancionamento. Essa seria a ideia correta. Gilmar Mendes aqui, pelo correto, teria que ter ordenado que a medida voltasse para a Câmara avaliar a alteração e depois votar e encaminhar para a sanção. Isso era o correto. Bom, por que Gilmar não atendeu aos anseios da Câmara? Porque Gilmar sabia que, uma vez contrariando o Senado, abriria um precedente contra ele, pois lá no Senado existem pedidos de impeachment na gavetinha de Alcolumbre. E aí ele entendeu o seguinte: se eu atender o regimento, seguir a regra, eu me lasco. A palavra é essa. E se eu, por um acaso, razão ou circunstância, não seguir a regra, bom, eu não me lasco. Vai pegar mal, vai ficar chato, não vai ser muito assim bem-vindo, porém estou garantido. E foi o que ele fez. Resolveu atender o pedido do Senado, não aceitando o mandado de segurança da Câmara. Dessa maneira, segue-se a medida para ser sancionada. Bom, em outras palavras, Gilmar Mendes advogando contra, como sempre, ou a favor de alguém ou a favor de si mesmo. Nessa questão, a favor de si mesmo. Seria de se surpreender se ele tivesse tido a coerência de votar a favor da Câmara.
Como até agora nós só vimos ele livrando bandido, soltando pilantra, dando a salvo-conduto para corrupto, parando investigações da Lava Jato contra corrupto, né? Tentando retroceder processos em benefícios, né? Em benefício do corrupto se tornar livre pela questão do tempo, né? Prescrição. Então, depois de nós vermos todas essas ações do Mendes, seria praticamente um Deus nos acuda se a gente visse ele fazer uma coisa certa na vida. E principalmente numa situação em que envolve ele diretamente. Aí, gente, nós caímos naquele problema que é o que o PT e a esquerda acusam o Moro, dizendo que o Moro foi parcial. Bom, nessa questão da relatoria, se Gilmar Mendes já tem o fiofisco preso lá no Senado, ele, na hora da votação da relatoria, o nome dele deveria ser tirado, justamente porque existem pendências lá no Senado que podem, né, de uma certa forma, que puderam influenciar, né, a sua decisão. E ficou bem óbvio isso, claro, porque a lógica era atender a Câmara. Não atendeu a Câmara, deixou evidenciado que a sua condição no Senado foi o fator principal para ele atender os anseios da Câmara. Tá aqui o vídeo, né, e vamos tocar o barco. Canal Brasil Notícias. Fui!